Olá, shalom a todos, me chamo o Padre Francisco Antônio e venho por meio deste vídeo dar o meu testemunho vocacional, o chamado ao sacerdócio, né? E como foi pedido, colocar um pouco sobre a dimensão, como Deus foi trabalhando esse chamado na minha vida, apresentando também a todos vocês como Deus age na vida daqueles que se colocam a seu serviço, um chamado vocacional. Então, me apresentando um pouco, como já falei, Padre Francisco Antônio, sou membro da comunidade católica Shalom, da comunidade de vida, padre, podemos dizer recém-ordenado, fui ordenado em dezembro de 2019, aqui na Diocese de Fortaleza. E já por esse tempo tenho bons anos de comunidade, como podemos saber, dentro da vocação, que eu já há 19 anos sou membro da comunidade de vida e durante todo esse tempo fui descobrindo aquilo que Deus queria para mim. Não foi um caminho, assim podemos dizer, rápido, mas traços marcados na minha história que foram desenvolvidos ao longo do caminho vocacional. E diante deste tempo fui vendo que Deus trabalhava na minha humanidade, também na minha vida vocacional de forma bem diferente. E ao longo desses anos eu fui descobrindo como seguir a voz de Deus. E a voz de Deus foi me falando ao tempo da comunidade, né? Então, eu comecei a ingressar a minha formação seminarística em 2010, ingressei na comunidade em 2002 e deste tempo, daquele ano até 2010, fui ouvindo e discernindo a voz de Deus na minha vocação, do meu chamado. E fui depois, ao longo daqueles anos, fui descobrindo que Deus já me falava desde muito tempo. É um chamado que não se faz, que não se fez assim por um tempo, mas foi por um percurso da minha vida. E falando sobre isso, podemos pegar um pouco daquilo que Deus foi fazendo na minha história de vida, assim, já fatos que eu escutei da minha mãe, já quando também estava já na formação seminarística, que ela falou que tinha um grande desejo de ter um filho sacerdote. E quando grávida de mim, já com poucos meses, ela sabia que aquele filho que viria era um homem e seria consagrado a Deus. Mas esse tempo, isso foi um bom tempo atrás, fui na minha adolescência e tudo quanto vivendo a minha juventude de forma muito diferente, né? Buscando as coisas naturais que é próprio do adolescente, do jovem. E quando assim conheci a comunidade, pude perceber que a voz de Deus retomava a esse chamado, retomava este direcionamento. E muito forte, posso dizer, foi quando eu fiz meu seminário de vida do Espírito Santo em 1999, isso num retiro de carnaval aqui em Fortaleza, conhecido como Renascer, um encontro que sempre acontece, esse retiro no mês de fevereiro, ou março, dependendo da data de carnaval. E lá, uma pessoa, quando rezava por mim, dizia, né, Deus te chama ao sacerdócio. Mas eu não dei crédito a essa voz, disse, não, isso aí ela deve falar isso para todas as pessoas que ela reza, né? E assim segui, fui vivendo a minha vocação, depois, assim, a experiência que Deus me concedeu ali, e fui percebendo que Deus não desejava que aquela voz parasse ali naquele momento. Então, depois eu ingressei num grupo de oração, permaneci por 3 anos no grupo de oração, vivenciando mais esse modo, este gosto que Deus tinha me concedido ali no retiro. E diante desse tempo fui descobrindo
que Deus permanecia sempre constante na sua voz a me chamar. E uma vez ou outra, um retiro que fazia, tinha uma proclamação que dizia: Deus chama uns jovens aqui para o sacerdócio, mas eu sempre dizia que não era para mim, tudo quanto. E assim se foi. Com o tempo, Deus me chamou a uma vocação mais específica, que assim entrei na comunidade Shalom. Até então eu era da obra, e como comunidade de vida fui enviado em missão. Em 2003, 2002 fui enviado em missão, em 2003 ingressei no discipulado. E assim continuou a minha vida. Deus sempre falando, Deus sempre dando a sua voz com seguimento à vontade dele. E assim fui percebendo que algo maior Deus tinha para mim. E a partir ali de 2003, no discipulado, fui em missão e fui envolvendo muito com as realidades apostólicas, e aquela voz de Deus às vezes foi ficando um pouco fria. Mas chegou um certo tempo que Deus realmente me chamou e disse, né? Eu te chamo ao sacerdócio, eu te chamo cada vez mais a esta consagração de vida. E isso foi uma reciclagem que a comunidade oferece anualmente a cada membro da comunidade. E lá eu descobri como Deus me chamava definitivamente ao sacerdócio. Essa reciclagem, naquele ano, teve o tema Belo é o Amor Humano, que falava sobre os estados de vida. E eu percebi que ali Deus me chamava verdadeiramente ao sacerdócio, como já tinha dado como se diz, as piscadelas, falando assim ao longo da minha história. Mas naquele retiro, naquela reciclagem, eu disse: Senhor, que seja feita a tua vontade. Não quero mais relutar, te dou inteiramente. E naquela reciclagem, que foi justamente um ano de 2008, eu decidi ofertar mesmo: Senhor, não vou mais lutar, te dou. Porque sabemos que nós temos um estado natural, né, sempre inclinado ao matrimônio, e isso às vezes era o meu. Mas Deus foi me dando um olhar diferente e disse: não, eu te chamo ao sacerdócio como eu já te chamava, já te chamei, já te disse ao longo da minha infância, que tem sido marcado por isso. E a partir de 2008 eu decidi então buscar definitivamente a minha formação em vista disso, do meu estado de vida. E aí em 2009 eu fiz um propósito de caminhar na realidade em busca da formação seminarística, que quando eu comecei diante de uma missão qual eu vivia, não foi possível me ausentar naquele ano. Foi somente em 2010 ingressar-me na formação seminarística. E aí começou todo o processo de Deus. Mas assim, diante de tudo isso, fui percebendo que os passos dados foi justamente uma intervenção divina, porque fui descobrindo meu chamado específico ao sacerdócio naquilo que a vocação me ofereceu. Vi quanto Deus foi fazendo na minha história, em conhecer a comunidade, descobrir nela o meu chamado ao sacerdócio, porque Deus, de modo tão primordial, quis aos poucos trabalhar na minha vida, sabendo um pouco que poderia estar resistente, como num momento no início me pus. E assim fui percebendo que Deus, Ele não deixa que a sua palavra caia por terra sem que produza fruto. Como nós sabemos que Isaías fala sobre isso, né? Assim como a água cai sobre o solo e não passa por ela sem que a tenha produzido frutos, assim também a palavra de Deus. E Deus foi muito fiel com a realidade da sua palavra, e que tinha me chamado, tinha dado moções às pessoas, e assim fui acolhendo e guardando no meu coração todas elas. Pude perceber então quanto Deus é fiel.
E aí, nesse percurso todo, fui olhando que o meu estado natural, que era tão inclinado quanto assim desejava o matrimônio, Deus foi me fazendo enxergar e ver a realidade do sacerdócio como meu chamado específico. E eu posso dizer que sou feliz, vejo as promessas de Deus realizarem na minha história, na minha vida, coisas que tanto eu esperava e agora posso tocar no mistério salvífico que assim o sacerdócio me concede. Não posso dizer e nem desprezar os outros estados de vida, mas olho como meu estado de vida hoje o sacerdócio, como algo belo que Deus me escolheu e que assim me fez Shalom, sacerdote. Isso é um presente que recebo de Deus diante de tudo aquilo que Ele manifestou na minha história. Foi um caminho de adesão, um caminho de unidade à voz de Deus. E esta unidade me fez crescer, me fez me descobrir tantíssimo com a adesão àquilo que Deus me quis e desejou sempre. Então uma graça, tudo é uma graça que Deus me concedeu. Viver a minha vocação, viver a minha vida missionária, viver em todas as missões que Deus me permitiu, foram meios para me ajudar a encontrar o meu chamado vocacional. E tudo isso me faz estar sempre sedimentado naquilo que a voz de Deus fala, que pelo seu Espírito Santo sempre inspira as coisas novas. Então, não foi diante de tudo isso, passei, como nós sabemos, e passo, que primeiramente existiu o chamado ao celibato, mas Deus me chamava a uma doação, diante de estar essa unidade com Ele, fazendo essa memorização, como eu disse no início, daquilo que minha mãe relatou e falou depois para mim, quanto ao meu chamado, que Deus tinha um propósito para mim e que assim Ele queria que se concretizasse. E é isto a minha história. Vejo como a mão de Deus sempre se faz presente. E isso é uma colaboração que assim também eu deixo para cada um que encontra diante da sua vida sinais e algo que possa te contribuir para um discernimento, para um conhecimento da vontade de Deus. Ela está na nossa história, ela está na nossa vida. A gente vai ao longo dela descobrindo pouco a pouco e que Deus vai permitindo nela descobrir aquilo que Ele pontuou ao longo da nossa vida. Eu hoje, não falei do início, estou aqui em missão no discipulado Rainha da Paz, que nós conhecemos como discipulado de Quixadá. A partir deste ano foi dado esse nome ao discipulado, com os nomes Mariano, e o discipulado de Quixadá recebeu o nome de discipulado Rainha da Paz. E aqui estou em missão, ajudo na formação dos discípulos e vivendo o meu sacerdócio aqui, exercendo o meu ministério, no qual Deus me confiou a este povo, a estes jovens que também vivem e buscam uma missão. Que Deus abençoe a cada um de vocês e que sempre Nossa Senhora possa possibilitar uma boa descoberta, uma boa vivência dos chamados específicos, que assim o Senhor tem para cada um. Que Deus abençoe a todos. Shalom.